Bom dia a todos. Vamos então fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Cristo e agradecendo mais uma oportunidade de estarmos aqui. Agradecendo a nossa saúde, agradecendo o ar que respiramos. E elevando nossos pensamentos, vamos agradecendo também a espiritualidade que preparou essa casa para nos receber. Abrindo nossos corações para o Evangelho dessa manhã, que a gente consiga levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. E fazendo uma vibração especial para a nossa amiga Araci, que ela consiga trazer a melhor palavra para nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia. Outro bebezinho. Vai lá, Daniel. Tem um bebê lá para você brincar. Olha lá. E aqui estamos no Joana de Ângeles dito e vamos continuar falando das leis naturais, leis divinas, né? E hoje é a lei de sociedade. É pequenininho o capítulo, então eu vou dar uma lida nas perguntas e depois a gente comenta, tá bom? Então Kardec perguntou se a vida social está na natureza, né? E os benfeitores disseram que sim, né? Certamente Deus fez o homem, né, para viver em sociedade. Então a lei de sociedade, ela é uma lei divina, não tem como a gente fugir disso, né? Então Deus não teria dado todas as nossas faculdades, a inteligência, a fala e tudo mais, oi Carlinhos, para que a gente se isolasse. Então o isolamento absoluto é contrário à natureza? Pergunta Kardec. E os benfeitores dizem que sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto. A gente precisa um do outro, não tem como fugir disso, não é verdade? Nós precisamos não só do aspecto material, que a gente não sabe tudo, né? Não. Então, por exemplo, para nos vestirmos, precisamos de alguém que saiba costurar. Mas não é só esse aspecto material, o aspecto energético, o aspecto dos sentimentos, né? A gente precisa de um abraço, precisa de sentir carinho, afeto. Isso aí, muitas vezes, o vazio, a fome da sociedade não é tanto de pão, mas é de afeto, de carinho, de atenção, né? Então, o homem, por instinto, ele procura outra pessoa, né? Instintivamente. Então, Kardec pergunta, né? E o homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento um objetivo providencial? É providencial porque o progresso é do conjunto todo. A gente não progride sozinho. Então, ao nos procurarmos, a gente está incentivando que o outro também faça o melhor, né? A gente está, ao mesmo tempo, despertando no outro a capacidade que o outro tem. Eu lembro quando uma companheira nossa estava doente, né? Então a sobrinha veio ajudar, né? E não tinha nenhuma prática, né? E fazia aquilo meio... E a minha amiga doente, né? Todo mundo sabe quem é, Denise, ela estava se sentindo incomodada, né? Poxa vida, né? Mas pensa, você está dando uma chance para essa tua sobrinha aprender a ser útil, a fazer alguma coisa. De repente ela até tem um talento escondido e você está dando oportunidade que ela desenvolva, desabroche esse talento ao vir ser uma aprendiz de enfermeira, ao cuidar de você. Então você vê que envolve, é muito mais profunda a coisa do que a gente pensa. Aí a gente acha que estamos juntos numa cidade, um vilarejo, né? Mas como que começou tudo?
com as tribos, né? O homem se uniu em tribos, estando unido naquela tribo, ele começa a se autoproteger ali, um protegendo o outro, né? E de repente, claro, descambou, uma tribo brigou com a outra, querendo mais da outra, e aí tem toda uma história de violência. Mas também faz parte do progresso, porque o que é progredir? É viver, é experimentar, né? Sim, isso, e sozinho a gente não faz nada. Então, numa ilha deserta, aqui ele vai perguntar, né? A vida de isolamento, né? Então, pode-se, né? É natural, né? Concebe-se como princípio geral a vida social, né? Mas e aqueles que gostam de viver no isolamento absoluto? Seria condenável? Kardec pergunta, né? Porque tem gente que gosta de ficar sozinho, né? Tem gente que mora sozinho por opção. E aqui os espíritos dizem que isso é uma satisfação egoísta. Isso não é uma coisa louvável, você querer viver sozinho para não ter incômodo, né? Não quero me incomodar, não quero me responsabilizar, não quero, como é que a pessoa diz, não quero sarna para me coçar, é isso? Então aqui Kardec diz que isso não é uma boa coisa, né? Deus não pode ter por agradável uma vida pela qual se condena a não ser útil a ninguém. Então isso não seria agradável a Deus, isso não nos deixa progredir, né? Então, e aqueles, Kardec pergunta, que resolve fugir do mundo, se isolar no mundo, né? Então, a resposta, 2 palavrinhas, duplo egoísmo. Então, já viu que fugir, ir para uma ilha deserta, viver sozinho num cantinho, e aqui eu estou na minha, sabe? Vivo em paz com a natureza. Tem gente que diz, eu prefiro conviver com bichos, não tem? Não, nada contra os bichos, hein, gente? Vamos gostar dos animais, mas daí a você preferir, né? Aí tem que se entender, buscar entender. Aí um bom psicólogo vai dar a resposta, né? Por que você prefere um animal? Porque ele não te desobedece? Porque ele não te afronta? Porque ele não faz um confronto? Tem tudo isso. Porque uma das coisas da gente viver em sociedade é justamente se espelhar, né? Mas vamos mais para frente a gente vê isso aqui. Terminar as perguntas, né? Então aí ele fala aqui, né? Que pensar daqueles que fogem do mundo para se voltar ao alívio dos sofredores. Aí é bom. Porque aí você não está fugindo por um motivo egoísta. Você está querendo fazer algo, né? Então eles se elevam, rebaixando-se. Eles têm o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho, que é outra lei, né? Que a gente tem que trabalhar. Trabalho dignifica, mas isso é para quem for falar da lei do trabalho, né? Então, nesse caso, um cientista que se isola, fica ali no laboratório, às vezes não casa, não forma família, um sacerdote, né, ou um religioso, o Divaldo Chico, né? Não tiveram família, também não se isolaram do mundo, mas se isolam das coisas que a gente tem em comum, um neto, um filho, né? Coisa tão gostosa, eles abrem mão para ajudar o próximo, né? Então, continuando, né? Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas, né? Aí os espíritos falam assim: perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus deu a palavra. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que Ele nos concedeu. O silêncio pode ser útil, porque no silêncio você se concentra, teu espírito se torna mais livre e você pode entrar em comunicação com o plano espiritual. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como um ato de virtude, eles têm uma boa intenção, mas eles se enganam, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O silêncio, né, tem todo um estudo, tem um livro muito bom sobre a palavra, tal, né?
Porque a palavra está exteriorizando um sentimento e uma ideia. Então, você ficar quieto, por exemplo, na vida, na nossa sociedade minúscula que é o lar, né? Tá, eu não vou falar nada, vou ficar calado. Mas seu pensamento está a 1000, resolve não falar. Então, o certo seria não pensar, né? Não sentir, seria mais certo ainda, né? Não ficar cheio de raiva, tentar elaborar o que está sentindo, né? Mas aí a pessoa fica quieta, muita gente age assim dentro de casa, né? Fica no mudismo, não vou rebater, não vou falar nada mais. E o pensamento tá que não dá para traduzir, né? Então, você está gastando energia do campo mental, você está plasmando dentro do seu lar um monte de formas de pensamento negativas, né? Você está... E o pior, como aquilo sai de nós, ele volta para a gente, não tem como. Sabe, que nem os fios do nosso cabelo, ele tem a nossa energia, aquele pensamento tem a energia da gente. Então ele fica circundando primeiro o nosso campo mental. E aí Emmanuel diz, você respira o ar que você constrói em torno de você. Então ele está poluído pela raiva, pela mágoa que a gente não exteriorizou. E aí parece, nossa, essa mulher é uma santa, não fala nada, fica em casa quietinha, né? Mas sabe Deus, o tipo de pensamento que está saindo né? O tipo de sentimento, de emoção. Então isso é uma grande ilusão da gente, achar que, né, eu não respondo, olha, eu fico quieta, eu sou submissa. Submissão é outra coisa, gente. Só numa outra palestrinha ou uma conversa fora e à parte, né? Então, o voto de silêncio absoluto, diz aqui os benfeitores, da mesma forma que o isolamento priva o homem das relações sociais que podem lhe fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, laços de família. Então, essa primeira parte da lei de sociedade, né? Antes da gente entrar no laços de família, deu para compreender um pouquinho que, sendo lei, a gente tem que conviver com a sociedade. E a lei de Deus, ela está inscrita na nossa consciência, né? Então, o que ocorre? O que é isso? Está escrito na consciência. A consciência é do espírito, né? Então, diz Calderaro que a gente tem a consciência em 3 níveis, né? Acho que a maioria de vocês sabe disso, porque é um estudo da doutrina, né? Então, nós temos no porão, no inconsciente, todo o arquivo das nossas experiências, né? Tudo que a gente viveu, conviveu, o resultado disso, como isso ficou marcado dentro de nós. Então, é muito mais as emoções, né? O que grava mesmo, a Joana fala, que a emoção, quando a gente vive com emoção, quando a gente lê com emoção, né, a leitura fica gravada na mente. Quando a gente vive uma determinada situação de verdade, né, com o campo emocional e o campo mental juntos, aquilo fica. E ela diz, aquela situação é como a enxurrada em terra mole. Sabe quando faz aqueles fulcros assim, aquelas valas profundas? Então isso fica profundo no nosso inconsciente. Aí o Jung diz que o inconsciente é como um iceberg, aquela parte que fica submersa. Então, o nosso porão, o 3º andar, né, o 1º andar, na verdade, então nisso está tudo arquivado. E esse inconsciente, dirige a vida da gente através de impulsos, de reações, né? Aí no andar térreo é o nosso consciente, o agora. E a maioria, segundo um psicólogo russo, Peter Ustinov, o sobrenome dele é meio complicado, mas ele diz que mais de 80% da população vive só nesse andar térreo, no agora. Inconsciente, tanto do de cima como do de baixo, vive por instinto, não tem a consciência, como diz Joana, está adormecida,
né? Então, nesse andar térreo está a nossa vida de relação, o hoje, o agora, né? Então, a gente está ali vivendo, a gente lembra o que fez ontem, a gente está dentro dessas 3 dimensões, né? Tempo, espaço, largura e tal. Então, a gente vive esse dia a dia, nessa correria do dia a dia, é o andar térreo. E no andar de cima tem os nossos ideais, que dificilmente a gente acessa, dificilmente a gente para pensar, porque nesse silênciozinho, que não é um voto de silêncio, mas é um momento de introspecção, poderíamos acessar e buscar um ideal melhor para a nossa vida, né? Buscar um ideal mais profundo. Mas normalmente a gente vive nesse andar térreo, no dia a dia, correndo sempre para dar conta das coisas desse dia e já pensando no dia de amanhã, né? Então, por conta disso, as leis de Deus estando lá, nesse supraconsciente que ninguém vai ver, a gente não expande essa consciência. Então, a maior parte de nós na sociedade, vivendo por instinto, a gente vai viver reagindo de acordo com o que nós guardamos no nosso inconsciente, né? De acordo com o resultado das experiências. Então, tudo que a gente vê, ouve, sente, não é uma realidade, não é uma verdade, mas é interpretação de acordo com os nosso inconsciente, com o conjunto. Esse inconsciente forma um conjunto de valores, de crenças, de conceitos, de preconceitos. Então, só tirando um exemplo, o jogo de futebol, ontem, né, Palmeiras ganhou. Mas se tivesse uma jogada dúbia, o palmeirense já ia falar assim, não, foi normal, imagina, tá limpo. Aí o corintiano, o santista, nem lembro quem foi, Santos, né? Não, estava impedido porque a bola... Então, a verdade onde está, né? Aí chama o VAP, né? Como é que chama o negócio lá, né? Para ver, né, se foi ou não foi. Mas fica, e o pior é que mesmo provando, né, o outro que julgou que foi roubo, que foi, né, que bateu a mão na bola, ou qualquer coisa do gênero, não tem nada de futebol, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Vai dizer não, e aquilo fica arquivado como uma verdade. E mais, daqui 5 anos, 10 anos, mas naquele jogo, não, foi roubado, cara, eu vi o jogo, pegou. Então a gente vive assim. Então o que nós vemos na sociedade, o que nós olhamos, que o outro faz, não é exatamente o real, mas é o jeito que a gente interpreta, é o nosso preconceito, é o nosso arquivo de valor, é a maneira como a gente guardou dentro de nós, é a nossa interpretação. Tanto que num acidente, cada um conta de um jeito, né? Um filme, aí você pergunta, uma palestrinha, isso aqui que nós estamos falando, cada um está vendo por um ângulo, porque é justamente o resultado do nosso progresso, do nosso alcance, da nossa expansão de consciência, né? E a maioria de nós, a consciência está adormecida, então os valores morais e éticos nem passam em cogitação, não se cogita. Então, até um tempo atrás, não era normal, pelo menos na minha infância, falar assim, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, alguma coisa assim. Vocês lembram, os mais velhos aqui, desse ditado? Achado não é roubado? E o que acontecia? A gente chegava em casa, achei essa canetinha, mãe. Ai, que legal, bacana, hein? Que bom. Você estava mesmo precisando de uma caneta. Não é isso? Hoje, a gente já avançou um pouquinho, né? Já estamos tentando falar para o nosso filho, não, você não achou, isso não é seu. Leva na escola, entrega para a professora, para achar o dono, né? Mas até um pouco atrás, tinha isso? Não tinha. Então, são conceitos que vão norteando e a gente vai abrindo. Então, a sociedade, ela avança, mas é a partir de nós. Não adianta a gente querer que o outro mude. Então, essa lei de sociedade nos coloca um ao lado do outro,
justamente para que a gente mude, não o outro. Então, e normalmente a gente quer que o outro mude, que a sociedade mude, que venha um prefeito muito honesto, mas se a gente achar uma carteira no chão, a gente vai falar, achado não é roubado, e vai enfiar na bolsa. Então, o prefeito não pode ser honesto. Se a maior parte da sociedade que o elegeu não age com honestidade. Então veja quanta coisa essa lei de sociedade propõe para a gente, né? Essa convivência uns com os outros. Então, a lei, aqui é um conjunto de leis, gente. A gente está lendo uma por uma, mas nós temos que ver o conjunto completo, né? Como ele falou aqui da lei de trabalho. Então, nós temos que ver a lei de progresso também, que eu acho que é a próxima, se não me engano. É a próxima, entende? Então, para você progredir individualmente, né, e a sociedade progredir, cabe a cada um de nós dar esse passo, dar esse avanço, né? Colaborar para que a sociedade progrida, para que o meio onde eu estou, aí começa, né, nós vamos aqui para a família, mas o bairro, né? Aí a cidade, o país, o que nós fazemos para o bem do nosso país, a não ser falar mal, né? Resolve. Aí a gente vai para a palavra, o valor da palavra, né? Estava explicando, então você pensa mal do país em que você está jogando lama na psicosfera que envolve o nosso país, né? A gente está jogando nos outros que dirigem, colocando só o que eu estou fazendo, em que eu posso melhorar, porque o objetivo de estarmos vivendo numa sociedade é justamente nós, indivíduos, avançarmos. Porque quando a gente morrer, não dá para falar assim, sabe? Eu vivia numa cidade que o prefeito era uma desgraça, que a população era assim, sabe? É nós. E você o que fez? Tem uma passagem que um dos discípulos foi... Isso está no livrinho Evangelho no Lar, do Ney Lúcio. Os discípulos foram se queixar a Jesus. Ah, mestre, mas olha, tá difícil viver no grupo aqui, sabe? Porque Tiago não está fazendo nada. E o João, então, fica aí atrás do senhor e não sei o quê. E fez uma cascata de reclamações, né? E Jesus só ouvindo, complacente, depois olhou para ele e falou, tá, e quem te impede de acenderes tua própria luz? Faze tu. Pronto, acabou a história. Faça você. Entende? Você não está ligado, você não depende. A felicidade não depende do outro, mas também as possibilidades da gente ser o que a gente quer que o outro seja, da gente ser. Não depende de ninguém, só de nós mesmos, né? Então, nesse andar térreo, moram as duas coisas que a gente precisa. Quando a gente reencarna, tem, né? Diria Daniel aí, meu neto, a pilha da vontade. Tem pilha, vovó? Tem a pilha da vontade e a pilha, né? do desejo do progresso. Isso está com a gente, né? Mas a gente não aciona desde onde falta-nos vontade, diz também os benfeitores, porque a gente poderia progredir, né? Então, estar na sociedade é muito mais do que a gente simplesmente conviver, mas é você olhar e se espelhar nas pessoas que estão à tua volta, no tipo de vida que a gente leva aqui em Itu, por exemplo, o tipo de cidade que ela oferece, estância turística, né? Uma cidade calma, pacata, e embora alguns falem que não, gente, vai morar em São Paulo, né? É uma cidade tranquila, né? As pessoas são amáveis, né? Então, tinha aquela história que eles diziam do cara que ficava na beira da estrada, né? Na entrada da estrada tinha frutas, suco, e quase todo viajante parava. E aqueles que vinham para morar perguntavam, o senhor é daqui? Sim. Como que é essa cidade? E ele sempre perguntava para a pessoa, a cidade de onde você veio, como que era?
Eu estou saindo de uma cidade, estou vindo para cá porque lá é um inferno. Um povo mal criado, um povo sujo, um povo isso. Aí o homem olhava e falava, aqui é igualzinho. Ai, não diga, aqui é igualzinho. Aí vinha um outro, de onde você veio? Eu estou com dó, sabe? Porque minha cidade, olha, eu estou vindo só porque eu tenho que trabalhar. Porque lá era um pessoal amoroso, nossa, deixei tantos amigos, uma cidade limpa, pessoas assim calorosas, amistosas, acolhedoras. Aqui é igualzinho. Aí o garoto falou, mas espera aí, você falou agora há pouco que era sujo, que era isso. Ele falou, porque cada um vai ver de acordo com sua lente. Não adianta você dizer, porque quando a pessoa só vê o lado ruim das coisas, ela pode ir morar em qualquer lugar, que ela vai sempre encontrar pessoas agressivas, inamistosas, né? Orgulhosas, egoístas, porque a visão dela é o que ela tem no porão, é o que o resultado das experiências dela que a levou a concluir, a rotular tudo desse jeito. Então veja que a sociedade é o que a gente faz dela. E a gente está naquilo, como não tem nada por acaso, a gente cai, né? Nasce exatamente na família e na sociedade que a gente precisa. Não adianta querer fugir, né? Então, os laços de família. Por que entre os animais os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm necessidade de atenções? Muita gente, naquele livro do Hamed, Estamos Prontos, ele aborda bastante esse assunto. Então, muita gente quer comparar, né? As pessoas que não querem ter compromisso com os filhos, às vezes falam, mas os bichos, depois que o filhote cresce, joga fora. O passarinho empurra do ninho para ele voar, né? Sim. Mas olha o que os benfeitores falam. Os animais vivem na vida material, eles não têm vida moral. Então, a ternura da mãe pelos seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Instinto de conservação, ela tem que cuidar. Ela tem que acolher aqueles bichinhos, eles têm que se sentir seguros para mamar tranquilo e para crescer, para confiar, para brincar, para desenvolver suas habilidades, sabendo que a mamãe está por ali, né? Mas depois que eles se tornam adultos, ele fala, quando eles podem bastar a si mesmo, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza, ou seja, a natureza não pede nada além do animal, como não pede nada além da roseira que não seja da flor, como não pede nada além do pé de pitanga que dê pitanga. E nós humanos, o que a natureza pede? Sentimentos, progresso, né? Colaboração e todas as virtudes que está dentro de nós, né? Então, há pessoas que inferem nesse abandono dos animais, né? Que a gente também não precisaria, né? E o que a gente tem que pensar disso, né? Que a pessoa não precisa criar laços. Deixa os filhos embora, vai, se vira. Aí ele diz, o homem tem destinação diversa dos animais. Por que, pois, sempre vocês querem se identificar com os animais? Vocês não são animais. Os benfeitores estão falando aqui, tá? Nele, no homem, há outra coisa além da necessidade física, há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso. Os laços de família estreitam esses laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. E qual seria para a sociedade o resultado de um relaxamento desses laços de família? Seria uma recrudescência do egoísmo. E termina assim o capítulo, né? Então, laços de família, a gente vê hoje um movimento, né, tentando desestruturar a família. E nós, cristãos, precisamos ficar atentos, né?
Eu trouxe um roteiro, mas não adiantou nada, porque diz Joana de Ângeles: o cristianismo possui o extraordinário objetivo de criar uma sociedade equilibrada, no qual todos os membros sejam solidários entre si. Negar o mundo do conceito evangélico não significa abandonar o mundo, porque muita gente confunde isso. Eu vou largar o mundo, deixar o mundo. Não é isso. Mas é viver e melhorar este mundo. É antes, de Joana de Ângeles, criar condições novas para modificar-lhe as estruturas negativas e egoístas, engendrando recursos que o transformem num reduto de esperança e de paz. Então a gente vê todo um movimento na sociedade querendo desestruturar, desde desenhos infantis, onde não tem pai nem mãe, tem um tio chato que reclama e os sobrinhos não gostam dele, né? Que é o pato, não é isso? Né? Entende? Botando conceito, é coisa muito sutil, mas nós temos que estar atentos agora. É um momento muito sério. O isolamento, né? O isolamento nem vai dar tempo de falar, mas fique isolado. Se você ficar isolado e você começar a alimentar seus instintos que vem lá do porão, sabe? De não querer fazer nada, de não pensar em ninguém, você vai estar se afastando. Você vai estar recrudescendo esse egoísmo. Então, dentro desse isolamento que está sendo imposto, vamos buscar ser útil. Vamos buscar desenvolver o que tiver de melhor. Já que a família tem que estar ali junto 24 horas por dia, tentar desenvolver ali, né, nessa relação o que você puder dar para o outro de melhor de si. Porque senão a gente vai se afundar no egoísmo, a gente vai se perder. Podemos até perder coisas que já conquistamos, né? Ou que estávamos iludindo, achando que tínhamos conseguido, né? Então, você vê que nada está fora do contexto, nós estamos o tempo todo sendo testados e nos colocando à prova, né? Então, a pandemia, a situação, a maneira como os políticos estão conduzindo o mundo, porque não é só o Brasil, né? O mundo todo, é só olhar o noticiário. Então, está querendo nos levar para onde? E não seria isso um teste para a gente? Para ver até onde a gente resiste a essas tentações, né? Do isolamento, do egocentrismo, do personalismo, né? Do egoísmo. Eu vou cuidar de mim, o resto que se vire. Entende? Da busca pelo prazer, já que eu estou em casa, vou beber todas, vou comer todas. Então, o objetivo é nos aparar estas, é nos pedindo assim uma maneira da gente se transformar de novo, se reconstruir dentro desta situação que está se oferecendo e desenvolver o amor, né? Não deu tempo de falar do amor, mas é a base de tudo. E o amor não é só aquele amor, pequenos gestos, né? De atenção já é amor, né? Então fica por aqui, não sei se deu para entender. Persistam, leiam as leis inteiras, colocando uma com a outra, né? Costurando-as, para que a gente possa ter a grande coxa que nos acolhe, né? Fazendo com que a gente traga coisa para a gente mesmo e prossigamos a nossa vida. Então é isso, gente. Vamos estudar, né? Aproveitar o tempo e ler, refletir, fazer esse silêncio de vez em quando, né? E pedir a Deus que nos ajude, né? A vivenciarmos esse momento com profundidade, com muita reflexão, sentindo sempre a presença amorosa do Cristo conosco. Nunca estamos sozinhos. Sentindo a presença dos benfeitores, do nosso anjo guardião. Chamar, conversar com Deus, conversar com os Espíritos, pedir, se abrir para que venha essa reflexão, para que venha a intuição, para que a gente possa expandir nossa consciência,
compreender melhor Deus dentro de nós, né? O que somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Que Jesus nos abençoe, que a gente possa estar sempre vibrando o melhor para o nosso planeta, aceitando, confiando em Jesus, que de tudo isso, tudo concorre para o nosso bem. E em tudo dai graças, porque tudo vem de Deus. E se vem de Deus, é para a gente melhorar, para a gente crescer e ser feliz. Que possamos nos sentir felizes pela vida, por mais esse dia que amanheceu tão lindo e que será lindo durante todo o seu percurso. Que Jesus nos abençoe e uma boa semana para todos nós. Graças a Deus.